foi? Bicho, eu comecei a perceber detalhes que eu não percebia. O Vicente estava aprendendo a andar e eu não tinha capacidade física para acompanhar uma criança de 1 ano andando. Que eu não conseguia dobrar minha coluna para poder apoiar ele a andar, que eu sentia dor na coluna. Se o Vicente pedisse colo, eu não aguentava ficar com ele no colo há muito tempo, porque eu ficava cansado. Se eu tivesse que carregar o Vicente mais o meu peso, eu ficava exausto para fazer. Então eu botava ele no carrinho e ficava empurrando ele no carrinho. E isso tudo começou a conectar. Eu comecei a conectar. Eu falei, cara, meu irmão, meu filho tem 1 ano, cara. Eu tenho 34. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Tá na hora de eu mudar a minha vida. Eu fiquei a viagem inteira falando assim, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Olha que merda. Né? Quando eu voltei... A Sofia tem 1 ano. Aí, bicho, é hora de mudar. E eu tenho 34. É hora de mudar. E eu estou gordo igual uma porca. É hora de mudar. Que sirva de exemplo para você. Porque foi exatamente isso. Você só vai mudar. Eu falo para todo paciente que busca ajuda para mim no consultório hoje, eu falo isso. O médico, eu não sou um agente de mudança. Eu sou um agente de orientação. A mudança, ela parte de você. A pessoa tem que querer mudar. E não terceirizar o processo de emagrecimento e esperar que alguém vai fazer isso por ela, que ninguém vai fazer, cara. Você pode ter falácia, você pode ser emagrecido durante um tempo e tomar um remédio que vai te ajudar a emagrecer, mas o remédio dele tem prazo de validade. Se você não mudar o teu comportamento, você vai voltar a cometer os mesmos erros que você está antes. Então, ou você faz uma mudança definitiva e você assume o compromisso com você, ou enquanto você ficar buscando alguém para te emagrecer e achar que o problema é do médico, vou trocar de médico, você não emagreceu direito, você está fudido. Entendeu? Você vai ficar migrando de médico a médico. A ideia do processo de emagrecimento é uma ideia de mudança comportamental. Se você vai usar um remédio, uma dieta ou uma cirurgia bariátrica, não faz diferença. A taxa de ganho de peso hoje na cirurgia bariátrica, ela chega a quase 60% em 5 anos. Né? A dieta, se você faz a dieta, você consegue emagrecer durante 30 dias, você perde 30 quilos. Salvo engano, metade das pessoas que fizeram a primeira bariátrica fazem a segunda. Não, ainda não. A gente não está nisso, mas a gente já está muito próximo disso. Está muito próximo, muito né? próximo. A gente já tem procedimento de argônio para fazer queimar o estômago e reduzir o tamanho do estômago do cara que cresceu de novo. E a gente já fala em cirurgia bariátrica de novo, né? Recirurgia bariátrica. Com relação, só pra gente dar um pause nessa sua transformação, minha mãe é bariátrica, minha mãe fez a bariátrica. Deixa eu só ajudar o senhor aqui, peraí, só um minuto. Acho que já foi. Ao vivo é assim. Meu irmão, isso aí. Foi, beleza. Minha mãe fez a bariátrica, tá? E aí, eu não sou, novamente, gente, não sou médico, né? Mas eu tenho uma grande amiga, minha mãe fez bariátrica há mais de 20 anos já. Deu uma engordadinha e tal, mas nunca chegou perto do peso dela. Do peso original dela, antes dela fazer a bariátrica. Né? Eu tenho uma amiga que ela foi ao médico, deve ter uns 5 anos isso mais ou menos. Foi ao médico, mas falou, olha, você não tem peso pra bariátrica. Ganha 10 quilos que eu te opero. Foi isso que ele falou? Não sei se ele falou, mas o fato é que ela engordou. O fato é que ela engordou. Tá? Se o médico falou ou não. E aí, doutor, o fato é que ela tinha a minha idade. O fato é que ela, com 30 anos... 1 ano depois de bariátrica, teve um infarto fulminante, com 30 anos. Infartou e veio a falecer. Deixou 2 crianças, uma com menos de 1 ano. No mundo aí. Enfim. Heitor, tem a ver com a bariátrica? Eu não sou médico, meu irmão. Não sou médico, não sou legista. Mas só tô falando os fatos. Ela engordou pra fazer a bariátrica, fez a bariátrica e 1 ano depois ele infartou e morreu. Isso é o fato. Isso é bizarro, cara, porque é um ponto muito importante que é o seguinte, cara. A obesidade, ela não é uma doença que demanda emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência da mudança do mindset. É isso que eu estava falando para você. Qual o papel do remédio? Se você tomar um remédio para emagrecer e hoje a farmacoterapia da obesidade que nós temos de arsenal terapêutico, ela é muito eficaz. Eu consigo fazer um paciente emagrecer. Mas emagrecer é mole, bicho. Eu preciso só do carimbo. Eu preciso carimbar e não mandar o cara tomar o remédio. A questão é, você vai tomar um remédio para o resto da vida? Você vai ficar usando isso para o resto da vida? Não. O remédio é um agente de mudança. Para você usar o remédio, você tem que traçar um plano terapêutico. Para que durante esse período de 6 meses, 2 anos, o cara mude a vida dele. E eu só posso tirar o remédio depois que a mudança esteja feita. E não que ele emagreça. Emagrecer é uma consequência. Ele pode emagrecer, mas às vezes ele continua tomando remédio para consolidar a mudança. Porque se eu suspendo o remédio e ele volta a cometer os mesmos erros que antes, o gatilho emocional e a questão comportamental, ele vai ganhar de peso. Então as pessoas que acham que o remédio é emagrecedor, a dieta é emagrecedora e a bariátrica é emagrecedora, eles estão errados. Todos esses 3 caminhos, eles são planos de mudança, eles são pontos de adesão. Estratégias. De adesão. Adesão ou mudança comportamental. Que se você não muda o comportamento, você vai usar o remédio, vai parar de usar o remédio e você vai reganhar. Aí você vai falar o seguinte, o remédio me deu rebote. Não foi o remédio do rebote. Foi quem prescreveu para você ou você que não fez o que precisava fazer. Se você faz uma dieta,
muito restrita. Você tem a mentalidade samurai de fazer essa dieta. Você perde 30 quilos. Você vai chegar no 29º dia, você vai estar contando a hora para acabar a dieta. Quando dá 30 dias, você comemora no rodízio de pizza. E depois você vai reganhar o peso. Por quê? Porque aquilo que você fez não foi sustentável. E se não é sustentável, você não vai conseguir manter aquilo. Então a dieta ela não pode ser restrita. O remédio, ele não é um agente de mudança. E a cirurgia, ela não é para você ganhar, para você emagrecer. Então, a gente tem sempre que cuidar do paciente pensando na saúde mental e na capacidade de adesão desse paciente e, principalmente, na mudança do estilo de vida. O plano alimentar que as minhas nutris e a gente, a maior parte dos médicos, né, o que eu recomendo passar é o plano alimentar mais flexível possível. Por quê? O plano é o agente de adesão. Ele tem que olhar aquele plano alimentar e falar o seguinte, porra, beleza, eu consigo seguir isso aqui pro resto da vida. Tem que ser possível, né? Óbvio, se não for possível, não vai funcionar. Você pode, em alguns momentos, usar estratégias mais restritivas para fazer com que ele perca peso mais rápido. E resultado para esse paciente é o principal agente de mudança para fazer ele continuar. Não adianta nada eu fazer um plano alimentar mega ultra flexível para você e você não perde 2 quilos e você fala assim, não está funcionando. 2 quilos é muito pouco. E você vai desistir. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que dar resultado, para isso motivar você a querer continuar, eu tenho que trabalhar a tua adesão. Porque depois que a gente tirar o remédio ou fazer o agente de mudança, eu tenho que deixar um legado para você. E esse legado ser capaz de você continuar. Senão não vai funcionar. E aí o doutor lá do Marrocos olha pra você com carinha de nojo. E foi isso que me fez mudar, cara. Isso foi me fez mudar. E eu fiquei a viagem inteira pensando nisso, no meu filho e tal. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, eu vou mudar. E eu comecei a buscar. Eu médico, né, sempre gostei muito de estudar. Eu estava falando, eu sou um cara muito esforçado mesmo. E comecei a estudar. Falei assim, vou estudar essa porra para tentar fazer comigo. E fiz acontecer. Eu saí de 140 quilos para 115. Um processo até não muito difícil. E aí eu comecei a empacar. 115 eu não saía. Muita gente pergunta assim, quando eu teve uma época da minha vida que eu fui pro CrossFit, estava com 122 quilos, eu sou bem menor que você. Estava com 122 quilos, cheguei até 91 quilos. E aí o pessoal fala assim, caraca, em quanto tempo? Eu falei, mano, olha só, eu levei 7, 8 anos pra ganhar esse peso. É isso aí, cara. Se levasse 8 anos pra perder, eu ganhei um pezinho a mais, ganhei uns 10 quilos depois disso. Mais de 10, vai. Ganhei uns 15 quilos depois disso, mas naquele período ele funcionou muito bem. A estratégia foi CrossFit e dieta. Acho que não sei se na época tinha o acesso que a gente tem hoje de Instagram, de você ter um médico assim. Um médico que. Oriente, né? Que é experiente e ele é focado em medicina esportiva. Ou então se tinha, eram uns caras assim, muito longe, não tinha acesso. Né? Isso foi em 2016. Final de 2016, meado de 2016. E aí, foi isso. Aí eu fiz aquela estratégia ali, fiz de exercício físico, dieta e tudo mais. Tomei os veneninhos, mas conta própria. Total. Clássico, conta própria. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas... E aí, você fez toda essa estratégia, perdeu seus... Na verdade, eu comecei a perder o peso como todo mundo faz, né? Eu entendi que o processo de perda de peso é física, é termodinâmica. E ele é. Você precisa gastar mais calorias do que você está ingerindo. Física é aquela física que você cagou no ensino médio aí, tá? Exatamente, termodinâmica. Então, aquela leizinha de termodinâmica escrota que todo mundo caga no ensino médio, é isso que faz você emagrecer. Gasto calórico. Nosso corpo ele é regido à ingestão calórica. Caloria é energia. Você gasta energia durante o dia, o teu corpo gasta energia, você gasta energia falando. Eu estou gastando energia aqui, você está gastando energia aí, fazendo atividade física, trabalhando, respirando, tudo dormindo, tudo você gasta energia. Eu entendi a questão física do processo e entendi que eu precisava gastar mais e comer menos. Intuitivamente, é o erro que todo mundo faz quando vai emagrecer. Você quer emagrecer, o que você faz? Eu vou correr e vou comer salada e frango. Vai funcionar, mas vai funcionar durante um tempo. Porque o processo é físico, mas ele não é 100% físico. Se ele fosse 100% físico, quem vive abaixo da linha da miséria ia sublimar, ia virar gás, você ia desaparecer. Então, existem limitadores metabólicos e existem limitadores biológicos para evitar que a perda de peso aconteça durante muito tempo. E entender isso é o grande barato do processo de emagrecimento, de você entender qual estratégia eu vou usar e como esse processo de perda de peso está acontecendo e como eu posso ajudar esse paciente. Porque você perde peso, mas depois você para de perder. Você fala assim, mas eu parei de perder, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho.
Primeiro ponto é você reavaliar se você está fazendo tudo certinho mesmo. E aí foi o ponto que eu percebi. Eu não estava fazendo tudo certinho. Eu tinha mudado o meu estilo de vida, mas eu não tinha aberto mão do meu final de semana ainda. Então, eu fiz alguns ajustes, eu reduzi a minha ingestão calórica, eu comecei a me movimentar e eu perdi um peso que estava sobrando pra caceta, mas ainda estava longe do que eu queria chegar. E aquilo ali que eu estava fazendo era o 0 a 0. Se eu não abrisse mão do meu final de semana, se eu não aumentasse meu gasto calórico, eu não ia conseguir fazer nada. E quando eu entendi isso foi quando eu conheci o CrossFit. Porque antes eu estava fazendo corrida e a dieta restrita. E eu entendi que eu não precisava fazer restrição e que eu precisava aumentar o meu gasto calórico e precisava focar em estratégias diferentes para fazer o processo de emagrecimento acontecer. E daí eu fui, em poucos meses de CrossFit, eu cheguei a 88 quilos, foi o meu peso mínimo, mais magro que eu tive. Teve um concurso, aquele Whole 30, que é um tipo de dieta paleolítica que a gente faz, eu fiz isso. Reganhei peso após o Whole 30, como todo mundo ganha, mas foi o peso mais seco que eu tive na minha vida. Eu cheguei a pesar o que eu pesava quando tinha, sei lá, 17 anos, 88 quilos. Fiquei pelancudo, fiquei com a cara pendurada de bulldog velho. E isso acabou acontecendo. E depois eu comecei a refinar o processo. Mas nesse meu processo de emagrecimento foi quando eu comecei a estudar endócrino, obesidade e fazer as pós-graduações por uma necessidade médica. Porque eu comecei a buscar ajuda médica no Rio de Janeiro e não achei ninguém capacitado para poder me ajudar. Ninguém. Eu não conseguia ter confiança. Eu ia em vários médicos, não sentia confiança. Não sentia que ele sabia. Eu questionava, ele não sabia me ajudar. Às vezes o que eu tinha de conhecimento por buscar conhecimento próprio era maior do que o cara sabia. E eu falei assim, cara, esse cara não sabe o que está fazendo. Ele não vai me ajudar. Aí você ficava migrando de médico a médico. Eu falei, cara, eu vou desistir, vou estudar por conta própria, eu vou fazer essa porra sozinho. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação. A primeira que eu fiz foi de nutrologia, me ajudou um pouco em relação a entender a questão da comida. Fui tentar fazer de medicina esportiva também, para tentar ver se melhorava alguma coisa. E por fim eu fiz a de endocrinologia. Nesse meio do caminho foi quando eu comecei a fazer a minha migração de carreira. E a migração de carreira foi uma coisa natural, não foi uma coisa que eu quis. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia largar uma situação na anestesia, no topo da profissão, de um reconhecimento mega ultra sinistro que eu tinha. Inclusive financeiro. Financeiro também, tinha zero. Todo mundo pergunta isso, né? Que normalmente quando você muda de carreira, você tem algum viés financeiro. Eu tive zero viés financeiro. Inclusive foi difícil para mim acreditar que eu poderia largar a anestesia. E foi uma necessidade mais por mudança de qualidade de vida e por ganhar mais depois. Eu consegui entender que o que eu estava fazendo, na verdade eu não consegui entender. As pessoas em volta começaram a pedir ajuda. Cara, me ajuda a emagrecer? Como é que você fez? O que eu posso fazer? E eu dava ajuda de orientação. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!